Aqui porque eu deixo o meu celular estrategicamente posto para nós podermos conversar hoje sobre uma questão que me parece bastante importante e introdutória e como que dá assim a perspectiva para a nossa vida espiritual, como crescer na vida espiritual, como chegar a buscar a santidade que Deus nos chama. Essa é a vontade de Deus, que sejamos santos, que nos santifiquemos nas atividades que nós temos. Então, o tema é a formação, a necessidade da formação cristã. E o que significa formação, qual é o desdobramento desse sentido da formação e como é que nós, independentemente, eu sei que vocês, todo palestrante ele costuma exagerar, eu sei que todos vocês já sabem isso, só estou grifando, que a gente tem que ter um plano de vida espiritual, destacar um pouquinho a questão das leituras, do aprofundamento, da vida de oração, da vida sacramental, mas tudo isso não se faz da noite para o dia, vai se fazendo aos poucos e sistematicamente. Então, aqui nós vamos abrir um pouquinho o horizonte no sentido de buscarmos uma formação robusta, séria, em etapas, com certeza, mas que nós procuremos buscar esse fim, que é procurar, encontrar e amar a Cristo, como ensinava São José Maria lá num ponto de caminho que, se eu não esquecer, a gente, no momento oportuno, fala dele. Quando nós vamos num dicionário e vamos procurar a palavra formar ou formar-se, a gente encontra adquirir características de, configurar-se a, e assim por diante. É uma configuração, é um deixar que algo empregue o nosso modo de ser, de tal maneira que nós adquiramos aquela forma. Não digo formato, não somos uma estamparia, não somos nenhuma fábrica de, enfim, de peças que se reproduzem, vamos dizer assim, de uma forma padrão. Nós somos filhos de Deus e cada um de nós tem um temperamento, é um ser único em que Deus nos escolheu desde toda a eternidade. Olha lá, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que... Eu estou dizendo as palavras de Cristo. Não sou eu que estou falando isso daí, meu amigo. Pelo amor de Deus. Não fostes vós, é o próprio Cristo dizendo para os apóstolos, como você deve lembrar, estavam discutindo quem que era o bom, quem que era o melhor, quem que era o cara que ia mandar. E no final das contas, a Cristo falou, não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Nós estamos na mente de Deus desde toda a eternidade, Deus não faz nada à toa. Tudo que Deus faz de suma inteligência e dota as características, as qualidades potenciais naquelas pessoas com que criou e as destina para uma finalidade, para uma missão, para um objetivo. Mas isso já seria um outro tema, que seria o que caracteriza esse chamado de Deus em termos de chamado universal à santidade. O que nós vamos falar aqui é o do processo da busca da santidade, exige uma formação. E essa formação nós podemos resumir e buscar, cada um de nós. Às vezes a gente pode dizer, mas Paulo, você vai dizer agora que a gente precisa se configurar com Cristo. Temos que imitar a Cristo, nos identificar com Cristo. Pois é, São Paulo é que nos propõe essa grande meta. Nos parece absolutamente impossível, intransponível, e não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. Então essa possibilidade real e objetiva é dada por Deus. Deus consegue ser tão poderoso, desculpa o exagero, é tão poderoso, mas tão poderoso, que é capaz e tem poder de um pobre mortal, pecador como nós, tirar dessas pedras filhos de Abraão. Então vamos pensar nisso, que Deus pode, com instrumentos toscos, São José Maria às vezes dizia, com uma perna de uma mesa,
consegue escrever um belíssimo poema. E aí estamos nós buscando a formação de uma forma rudimentar, não temos nenhum curso de teologia, não é como aqueles dois protestantes que estavam no ônibus conversando. Pois é, meu irmão, ainda bem que na nossa religião não temos filosofia, não temos teologia, nós temos simplesmente a verdade. E assim dizia um para o outro, se gabando da ignorância. Não, nós temos que buscar um conhecimento sério, aprofundado, estudar doutrina. O Romero depois pode animar vocês. Nós temos aí, por causa do trabalho que nós iniciamos o ano passado em Belém, e que começaram a entrar para a obra um montão de gente, de supernumerários, e todos têm que passar por um grande plano de formação doutrinal. Nós fizemos um curso de 40 aulas, de um resumo dos ensinamentos católicos, que estão no YouTube, e também tem outros links possíveis. Mas é um curso de formação, cada aula dessa com meia hora exata, 25 a 30 minutos, de tal maneira que um cara com um pouco enfim, de vontade, ou muita, né, pode ter um curso completo. O resumo que está também no site opusdei.org, que tem os textos dessas aulas, né? Mas que nós podemos, de alguma maneira, porque numa palestra a gente coloca uma piadinha, traz um slide, coloca uma história, então pode tornar um pouquinho mais amável, deglutível, né? Salutar um estudo de doutrina que pode se apresentar como uma coisa árida. Mas buscar a formação para atingir, ou pelo menos para seguir esse chamamento divino que nos quer que sejamos santos. Essa é a vontade de Deus, que sejais santos. Então, a grande razão, motivação da formação é a busca da santidade. Mas para que esse negócio da santidade? É Cristo que quer dar a sua vida, que é vida eterna, para cada um de nós. Você sabe que existe uma coincidência exata de que o próprio Cristo, ele mesmo é a vida eterna, porque eu sou a vida eterna, diz ele. É a posse definitiva de Deus, que é o bem supremo, né? É Deus que se nos dá, e Cristo está à nossa porta, bate, e olha lá, hein? Está esperando que a gente abra o nosso coração para que essa luz, essa verdade, esse caminho, verdade e vida. Eu li tempos atrás, vamos ver se eu consigo recordar, que Cristo é caminho. É um caminho porque nos diz o roteiro, a rota, olha, o caminho. Nós não vamos nos perder por esse caminho que nos leva aonde? Verdade é o termo, onde temos que chegar, à posse da verdade. É caminho, verdade e no final, vida. Vida é, no meio desse caminho nós vamos precisar de alimento. É o alimento, e nós temos o supremo alimento, é o alimento eucarístico que nos proporciona a fortaleza para levar esse empreendimento que é maior do que qualquer empreendimento humano. A santidade não é pouca porcaria. Nós temos que lutar pra caramba para chegar a essa grande meta. É acessível, é difícil, mas está acessível a todos. A qualquer pessoa, porque Deus não deixa ninguém na mão. Todos temos as graças necessárias e também graças convenientes. Tudo aquilo que seja conveniente para que nós saibamos crescer diante das circunstâncias em que nós estamos, de local, de trabalho, de família, de situação, dos filhos, como estão e etc. O ponto, aqui eu vou fazer uma recomendação para todos vocês, terem o livro Caminho, que dá muitas luzes para a nossa formação cristã. O ponto 756, que está na vontade de Deus, 756, são pontos de reflexão. Diz assim, eu vou ler, não sei decor. Nós somos pedras ciliares que se movem
que sentem, que têm uma libérrima vontade. O próprio Deus é o canteiro, é aquele lapidador com a talhadeira, né? É o canteiro que nos tira as arestas, arranjando-nos, modificando-nos, conforme deseja, a golpes de martelo e de cinzel. Não queiramos afastar-nos, não queiramos esquivar-nos à sua vontade, porque, de qualquer maneira, não poderemos evitar os golpes. Sofreremos mais e inutilmente. E em lugar de pedra polida e apta para edificar, seremos um montão informe de cascalho que os homens pisarão com desprezo. De fato, se nós rebelamos, resistimos, em vez de edificar uma bela estátua, uma bela figura, que a figura de Cristo apareça, né, com seus contornos nítidos na nossa vida, porque para isso está a formação, tudo isso vai ser resultado de uma rebeldia, da falta de humildade. E olha, a virtude capital desse processo formativo, vocês já sabem, já intuem qual deve ser a virtude máxima. É claro que uma pessoa pode dizer, não, é a caridade, é a fé, é a esperança, a caridade é a máxima das virtudes. Mas Cervantes diz lá no Dom Quixote, lá pelas tantas, metido a teólogo, diz assim, que não existe virtude sequer que possa se chamar virtude sem a virtude da humildade, que dá acesso a qualquer coisa, porque Deus se abre aos humildes. E escolheu Nossa Senhora porque olhou a humildade da sua serva. A humildade é a fonte, porque o que é a humildade? Santa Teresa, se vocês devem lembrar acho que é o livro Caminho da Perfeição, não é? Diz assim, que a humildade é andar, ela diz assim, bem coloquialmente, andar na verdade. É conhecermos com a luz de Deus, que é a verdade. Somos pouquíssima coisa, não somos nada. Nós somos, é reconhecer-nos como somos, que somos criaturas, que somos dependentes de Deus, que dependemos da graça divina para nos santificar. Precisamos de uma formação que não é só talhadeira, cinzel e martelo. Nós precisamos do artífice divino, que é o Espírito Santo, que vai tocar a nossa alma e vai lapidando essa pedra bruta, que pode ser um diamante, e é, porque a dignidade de um filho de Deus é a dignidade suprema, máxima que nós temos. Somos filhos de Deus, conquistados pela graça, redimidos por Cristo, comprados a um grande preço. Sabe qual é o preço de cada um de nós? Todo o sangue de Cristo morreria por mim, individualmente. Ainda que a gente morreu por todos os homens até o final dos tempos, morreria somente se existisse eu na face da terra. O caminho também nos dá umas dicas. Essa primeira dica que nos dá São José Maria, seja bem-vindo, meu caro. Você pode anunciar seu nome? Diego. Tá bom, Diego? O ponto 60 de caminho diz assim, veja lá. Claro, eu estou destacando, fazendo uma pausa, né? Grifando, para que a gente pense um pouco com carinho em cada ponto de caminho, que tem uma história por cada ponto de caminho, a história de alguma pessoa que passava por alguma dificuldade, algum conselho, até se tem livros já traduzidos para o português, da história dos pontos de caminho, são 999. E até tem a história do ponto 999, que muita gente achava que São José Maria era meio cabalístico e não sei o quê, era simplesmente porque tinha devoção à Santíssima Trindade, múltiplo de 3, 999, pôs em honra a Santíssima Trindade, e como resposta a esses analfabetos trinitários, no livro seguinte, que se chama Suco, que foi pós-mortem editado,
tinha o último ponto. Vocês vão ver, eu não vou falar o que está escrito, assim vocês vão procurar o último ponto de suco, número 1000, para você dar risada quando estiver vendo o ponto. Diz aqui o ponto 60, eu não vou dizer. Eu posso dizer no final. Se não te lembrarias de construir sem arquiteto uma boa casa para viver na terra, como queres levantar sem diretor, está falando de direção espiritual, o edifício da tua santificação para viveres eternamente no céu? Direção espiritual. A direção espiritual é aquela que nós podemos receber de muitíssimas formas. O sacerdote bem preparado, que além da confissão, faz um acompanhamento espiritual do seu dirigido. Pode ser um grande amigo que tem uma formação e uma caminhada já mais longa de luta pelas virtudes e pode nos ajudar a viver um plano de vida espiritual, a dar-nos conselhos sobre como colocar, eu vou falar aqui umas palavras em grego, um exame particular, específico para lutar em relação ao nosso defeito dominante. Para isso está uma direção espiritual como um arquiteto, que nós sabemos, né? Se um de nós, que se não tem experiência de arquitetura, for ter que lidar com tantas informações para fazer uma casa, um edifício, vai ter muito problema depois. E a vida espiritual, a busca da santidade, exige de nós uma direção espiritual. E a formação, essa formação que estamos tendo, nos reunimos aqui, depois perguntas e respostas, depois uma meditação dos pontos que nós refletimos sobre caminho, isso tudo vai dando uma direção espiritual lato sensu. Nós precisamos disso. Não, você não faz o curso para saber como é que você vai levar para frente tal tipo de trabalho. Eu não sei se todo mundo aí é advogado ou não, depois a gente conversa. Mas cada um de nós precisa ter um aperfeiçoamento, conhecimentos técnicos, conhecimentos e habilidades para levar para frente as atividades da profissão. E quanto mais nós precisamos de formação para a nossa vida espiritual. Como é que se vive a caridade? Como é que se vive a virtude da prudência? Como fazer para ter um plano de vida espiritual? O que fazer para preparar uma boa confissão? Quais são os pontos capitais da vida espiritual que acabam prejudicando a nossa vida? Tudo isso faz parte desse acervo de conhecimento. O cara pode dizer, não, olha, você pega o catecismo da doutrina católica, pega o catecismo, leia lá que está tudo lá. Perfeito, mas você vai precisar também, se não tem essa experiência e essa bagagem, vai ter algumas dificuldades. Por isso, também, a fé vem ex audito, pelo ouvido. Preciso também... Olha, eu posso ter cabelos brancos, mas a gente tem que ter crista, abaixar a crista, né? Em muita coisa, né? Você tem que aprender de um cara mais novo que saiu da faculdade e está sabendo mais que você depois de tanto tempo, especialmente porque você não estudou aquele assunto e tem muito que aprender, né? E é assim, caminhando à base de aprender. E São José Maria dava uma outra dica, que está no ponto 382 de Caminha, que ele fez isso durante toda a vida dele, de uma forma sistemática e faz parte quase que do modo de como orientar a formação. Muito simples. Ele colocava esse ponto 382, diz assim, se refere a uma pessoa que ele dirigia e levava por um caminho de espiritualidade específico. Qual era? Ao oferecer-te aquela história de Jesus, pus como dedicatória que procures a Cristo, que encontres a Cristo, que ames a Cristo. São 3 etapas claríssimas. Tentaste, pelo menos, viver a primeira, que é procurar a Cristo. E ele tinha como via de regra, sempre que podia, recomendava que aquelas pessoas que ele dirigia lessem o Evangelho, Novo Testamento, e alguma biografia de Cristo, que pode ser um Pérez Orbel, A Vida de Cristo, que a Quadrante tem, um livro fantástico, o Carvajal, que tem esse livro de meditação diária,
que está na internet, Falar com Deus. O Carvajal tem uma biografia de Cristo, Jesus de Nazaré, e muitos outros, e tendo o Papa Bento XVI, nós temos muitas possibilidades, cada uma com um foco, mas se trata de nós conhecermos tão bem a vida de Cristo e aprofundarmos na vida de Cristo, que a conheçamos de tal maneira que nós nos transformamos num roteirista de cinema, desses assim, que sabe contar a história. Viu tudo. Tem a composição do quadro, como é que foi a cena, como é que entrou. Daquele banquete que teve, que um fariseu implorou que viesse jantar com ele, ele vai, chega lá, aquele fariseu, o escriba, o recebe e já começa a pensar mal, porque viu uma mulher que entrou ali, não estava previsto e tal. Temos todo o quadro e enxergamos o olhar de Cristo, o olhar de misericórdia, enxergamos nas entrelinhas, uma postura assim, quase que sem jogo de cintura, de um fariseu que não estava entendendo muito bem, esse daí não sabe nada, o que está acontecendo? E Cristo vai trabalhar essa composição de lugar de tal modo que nós podemos aprender a misericórdia de Cristo, a paciência, o modo como ele se dirige ao fariseu para corrigi-lo amavelmente, mas mostrando para ele que estava pisando na bola tremendamente. Tudo isso deve estar marcado através de uma boa leitura do Novo Testamento, edificada através de uma leitura razoável, cuidadosa de uma vida de Cristo. Então temos aí mais um aspecto que a gente pode colocar no nosso cardápio de formação, que são leituras do Novo Testamento e um aprofundamento na vida de Cristo para seguir esse roteiro, procurar, encontrar e amar, como que em 3 degraus. Estamos procurando a Cristo? Estamos colocando nesses meios? Para isso estamos nos reunindo, vocês já devem estar trabalhando isso já há algum tempo, então com certeza tem material, tem suficiente possibilidade por meio dessas leituras que vocês já... Esse 3.382, então vale a pena pensar nele, de procurar encontrar e amar a Cristo. Porque identificar-se com Cristo, o amor é uma adesão de vontades, né? Identificar-se com a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, que ela reine. Jesus Cristo, durante toda a sua vida, repete de uma forma sistemática, até parece exaustiva, e quem lê o Evangelho vê ele sempre fazer a vontade do Pai. Eu vim fazer e completar, e cabalmente fazer a vontade do Pai. Cristo, que é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, dentro da sua natureza humana, perfeitamente unida à natureza divina, numa só pessoa, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nós o vemos com uma vontade humana que se adere total, harmonicamente com a vontade divina e sempre faz a vontade do Pai. E a santidade está nisso. E a formação que nós visamos é uma formação que se apoia na graça divina para fazer a vontade do Pai. Sem a graça, podemos perguntar, bom, mas o que é a graça? A graça não é a gracinha daquela menina que é uma gracinha. Nós estamos falando da graça, que é simplesmente dom criado por Deus, infundido por Deus no batismo. Bom, Deus pode dar essa graça onde quer, como quer e a quem queira. Regularmente nós o recebemos por meio da graça e por meio dos sacramentos. A graça é dom divino que através do batismo nos transforma, nos eleva a uma condição. Antes era uma coisa e agora, ainda que externamente permaneça aquele corpo, aquela pessoa, a alma, é elevada à condição de filho de Deus, recebe a graça, fica sem o pecado de origem e passa a ter intimidade na vida intratrinitária. Não é bolinho. Tu imagina que você foi resgatado e levado para ter uma vida dentro da Trindade.
junto com o Filho, por meio da graça, não dá para entender. Claro, é um mistério da Santíssima Trindade, é um mistério da ação da graça na nossa alma. Nós podemos, aos poucos, vislumbrar o bem que isso faz. Alguns portugueses dizem benfazeja, faz bem à nossa alma. Receber a graça e viver com a graça divina. O papel da graça é que é interessante, a graça divina, ela não destrói a natureza. Ela se apoia, mas a nossa natureza não está já bichada, estragada pelo pecado original, inclinada ao mal. Os protestantes julgam que o ser humano, o pecado original, destruiu a natureza. Não tem mais nada que fazer. Demole tudo, é outra coisa. É só mesmo tendo fé em Cristo que a gente se salva. Quer dizer, a natureza não conta para nada. O católico entende que a natureza, ela está ferida, mas não estragada totalmente. Ela é capaz da graça divina e é capaz de santidade se apoiados na graça, e a graça vem por meio dessa adesão com Cristo, e a adesão vem através da fé, do conhecimento da doutrina, do aprofundamento na prática das virtudes. Então vale a pena esse conhecimento do papel da graça na alma, e que nós saibamos adquirir e crescer. Já adquirimos de uma forma infusa a fé, a esperança e caridade, que são as virtudes mais excelsas. Fé, esperança e caridade se chamam virtudes teologais porque tem como objeto o próprio Deus. As virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança, tudo isso vai nos dar esse arcabouço necessário para nós nos dirigirmos a esse caminho para o céu, em direção do céu, para possuir a Deus, para ver a Cristo, possuir a vida de Cristo, identificar-se com Ele. Bom, todo o trabalho de formação visa isso, crescer nessas virtudes. Primeiro, no fundamento de tudo, que é crescer na nossa condição de filhos de Deus. A pergunta que eu faria agora assim, tu se sabe filho de Deus? Vive como filho de Deus? Age como filho de Deus? Se apoia nele? É preciso pensar isso, que é, vamos dizer assim, a razão básica e fundamental que dá sentido a toda a nossa vida. Sou filho de Deus. Tanto assim que São José Maria, isso ele relata num dos pontos, teve um orientando dele, que era um aluno de universidade, um cara jovem, ele disse, mas você é filho de Deus, com a graça, e você tem as costas quentes, e você tem essa... Deus te dá toda a fortaleza para você viver a sua fé no ambiente que tiver. E ele depois manda um bilhete, né? Porque na época o pessoal se carteava mais, né? Mandou um bilhete dizendo, padre, será que eu não estou sendo soberbo? Eu estou aqui na universidade, ando de um lado para outro e com um ar emproado, pensando, sou filho de Deus. A resposta de São José Maria foi rápida, continue a fomentar essa soberba. Ser filho de Deus, é isso mesmo, somos filhos de Deus. Nós temos Deus como Pai. Se nós pegamos o Salmo 2, vamos ver uma frase lá que pode nos deixar assim encabulados, né? Pede-me, porque te darei as nações em herança. Quem é filho de Deus tem as nações em herança. Nós somos donos desse mundo. Você fala, pô, eu soberbo que é esse cara. Mas olha, somos filhos de Deus. Apoiar-se nele. Bom, eu acho que já deu 30 minutos aqui. Eu tenho um pouquinho mais, vocês me dão 5 minutos para poder dar um tempo aí de conversa. Hein? Tá bom, marca 5 minutos, porque a gente não se trata de esgotar os temas, porque eles são inacabáveis. Então fica um pouquinho para essas perguntas, porque às vezes anima um pouquinho e a gente, talvez, essas coisas já suscitam ideias, enfim, desejos e tal, e também observações que a gente queira fazer. Essa formação, ela não pode ser simplesmente... Aqui entra o Papa Bento XVI na veia. Tem gente que acha que a formação cristã é informativa. Ah, já sei.
Tá bom, eu já sei. Sabe o caramba. Porque saber é saborear. É um conhecimento do coração. É um conhecimento que vai muito além desses dois neurônios que às vezes a gente tem e acha que sabe tudo. Olha, o que é preciso que a forma não seja só informativa, e o Papa Bento XVI, acho que é especial, uma dessas, que diz que ela deve ser também performativa, deve levar a uma performance, deve levar a umas qualidades, a uns hábitos, a umas virtudes, a umas práticas concretas. Tu vive a caridade? Como é que vive a caridade com o próximo? Você é uma pessoa prudente? Tá. Mas então essas decisões são decisões apoiadas num senso de justiça, de orientar direito uma pessoa intemperante nunca será prudente nem justa. Então nós temos que saber criar e desenvolver essas virtudes que são fundamentais. Para isso está a formação, tem uma dimensão prática e efetiva que é o exercício dessas virtudes humanas e virtudes, como podíamos dizer, sobrenaturais. O que é uma virtude sobrenatural? Está sobre a natureza. Mas como é que a gente chega lá? Por meio da graça, elevados à condição de filhos de Deus, podemos viver essas virtudes como filhos de Deus, de uma forma mais elevada, a ponto de, sem a graça, nós não conseguimos chegar à santidade. É necessária a graça. E Deus dá a sua graça àqueles que a pedem. E através dos sacramentos nós temos a graça necessária e conveniente para seguir esse caminho. Importância da leitura espiritual e a importância de um plano de vida espiritual, além dos meios de formação que nós possamos participar, de tal maneira que a gente vai esclarecendo, não só se informando, mas procurando remédios concretos para os nossos defeitos, para as nossas faltas de virtude. E se nós conseguimos identificar onde é que estão esses defeitos capitais, os 7 pecados capitais, como é que se manifesta a minha preguiça, a minha vaidade, a inveja, o orgulho, sei lá, a gula, como é que isso está se manifestando na minha vida, eu já vou tendo aí, quem diz os pecados capitais, pode dizer também de um exame dos 10 mandamentos, um exame de consciência, para fazer uma belíssima de uma confissão contrita. Então aí nós vamos tendo elementos para a luta espiritual e a formação, ela se dá em continuidade com um plano de vida espiritual. O que é o plano de vida espiritual? E deixamos aqui como ponto de referência para vocês lerem. No site do Opus Dei, a gente chama da obra, do opusdei.org.br, tem lá um texto sobre o plano de vida espiritual que depois eu posso passar aí e depois vocês pegam o link e pode ajudar a pensar em termos de o que temos que fazer para melhorar o nosso conhecimento de Deus e nossa prática de vida cristã. Ter uma leitura do Evangelho, uma leitura espiritual, um tempo de oração, enfim, o exame de consciência, e tem algumas dicas nesse texto que depois a gente passa. Então a gente podia ficar por aqui, eu até sugiro, rezamos uma Ave Maria e depois abrimos para conversa, comentários, pode ser? Então, se quiserem se levantar, a gente já reza a Ave Maria e depois sentamos novamente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Muito bem, pessoal.